Olá a todos, meu nome é Michel e hoje falaremos um pouco sobre o nosso último projeto, que é de agentes inteligentes. Primeiramente, o que é um agente inteligente? Um agente inteligente é um sistema que utiliza inteligência artificial para executar tarefas de maneira autônoma e atingir um objetivo determinado através da coleta e uso de dados. Um agente inteligente é capaz de interagir com seu ambiente operacional e ser treinado para tarefas específicas. Os agentes fazem uso de técnicas avançadas de processamento de linguagem natural de grandes modelos de linguagem para compreender e responder aos inputs do usuário passo a passo e determinar quando recorrer a ferramentas externas. Eles podem abranger uma ampla variedade de funcionalidades, além do processamento de linguagem natural, incluindo a tomada de decisões, a resolução de problemas, a interação com ambientes externos e a execução de ações. Os agentes são capazes de resolver tarefas complexas em vários contextos corporativos, desde o design de software e a automação de TI, até ferramentas de geração de código e assistentes de conversação. Neste projeto, o objetivo é simular um mercado virtual com o uso de agentes inteligentes. Sobre os tipos de agentes que nós utilizamos, o João Pedro falará com mais detalhes posteriormente, mas a princípio optamos por utilizar apenas dois agentes: os jogadores e o mercado. A implementação foi feita em Python, utilizando a biblioteca AutoGen. Ela facilita a comunicação entre os agentes e os modelos de linguagem e permite definir o comportamento de cada agente com base em objetivos e funções. Durante a simulação, conseguimos demonstrar como esses agentes interagem e se adaptam em um ambiente dinâmico, tomando decisões de forma autônoma. Olá, professor. Meu nome é João Pedro e agora eu vou falar um pouco do nosso trabalho sobre a parte dos agentes implementados. Então, no nosso projeto, a gente implementou dois tipos de agente, um jogador e um mercado. O jogador decide se compra, vende ou espera a cada rodada. Ele vai basear suas decisões no preço do mercado, saldo e quantidade de itens, e também num comportamento de aleatoriedade que a gente adicionou para simular diferentes perfis. O mercado, ele vai ajustar os preços dos itens conforme essa diferença entre compras e vendas dos jogadores. Ele vai refletir essa lógica de oferta e demanda de um mercado real e vai atuar como um regulador do ambiente de mercado. Aqui na nossa implementação, a gente pode ver que, primeiro, no agente de jogador, a gente tem o seu construtor e a gente tem a função de decidir, que recebe um preço. Se esse preço for menor que 12 e o saldo do jogador for maior ou igual ao preço, e o fator de aleatoriedade for menor que 0,7, ele compra. Se o preço for maior que 13, os itens que ele possui for maior que 0 e o fator aleatório for menor que 0,7, ele vende. Se o seu saldo for maior ou igual ao preço e o fator aleatório for menor que 0,1, ele também pode comprar. E se os itens for maior que 0 e o fator de aleatoriedade for menor que 0,1, ele pode vender. Se não, ele espera. Do agente de mercado, ele também possui o construtor e ele tem a função de ajustar preço, e que recebe o valor, a quantidade de compras, né, e as vendas. Então, se as compras forem maiores que as vendas, o preço vai ser aumentado em mais um. Se as vendas forem maiores que as compras, o preço diminui em um. E ele também configura ali para o preço nunca ser menor do que um. Então, como vai funcionar a simulação? Ela vai ocorrer em rodadas sucessivas, onde em cada rodada os jogadores decidem se compram, vendem ou esperam. Então, é tudo baseado, né, no preço do mercado. O mercado, por sua vez, ele vai ajustar o preço com base nessa diferença entre compras e vendas. E as estratégias de jogadores, então, incluem regras simples e aleatoriedade, e o preço vai evoluir dinamicamente, refletindo essa interação entre oferta e demanda. Então, aqui nos nossos resultados, como a gente tem de exemplo, é, o preço do mercado, obviamente, vai variar ao longo das rodadas, né, refletindo a decisão dos jogadores, como eu expliquei anteriormente. E aqui a gente tem um exemplo de saída da nossa simulação. Então, no round 1, com o preço setado como 8 inicialmente, né, o player 0, ele, por exemplo, escolhe esperar, o saldo dele permanece 100 e os itens permanecem 0. O player 1 e o player 2 decidem comprar, como o preço inicial era 8, o saldo deles diminui desse valor, né, então vira 92, e os itens sobem 1. Então, ali também reporta que foram feitas duas compras e o preço do mercado ele é ajustado para 9, já que houveram compras maiores que as vendas, né? Então, esse comportamento coletivo vai gerar flutuações no preço do mercado. Algumas limitações do nosso projeto foi porque nossos agentes são simples e eles não evoluem ao longo do tempo, né? Eles não têm aprendizado de máquina e eles não se adaptam. A simulação também ela é limitada a um tipo de item só, né? Que são essa moeda, em um único mercado. Essa aleatoriedade também que a gente incluiu, ela pode gerar comportamentos não realistas em algumas execuções,
E algumas possíveis melhorias que a gente pode fazer seria implementar justamente esse aprendizado de máquina para os agentes, né, para ter essa adaptação, adicionar diferentes tipos de itens e mercados para deixar um pouco mais complexo, né, e permitir também negociações diretas entre os jogadores. É, como conclusão, né, o nosso projeto ele demonstra como agentes inteligentes podem interagir em um ambiente de mercado virtual. Ele também utiliza de regras simples e a interação entre agentes geram dinâmicas complexas e realistas. A simulação ela vai reforçar a importância do design dos agentes e das regras do ambiente. E como futuras melhorias, novamente, incluiu a aprendizado de máquina, novos tipos de agente e negociações mais sofisticadas. A gente tem aqui o nosso código e eu vou rodar ele aqui. Então a gente pode ver aqui, ó, desde o primeiro round, onde o player 0 ele decidiu esperar. O player 1 e o player 2 eles compram, então compram as dois, o preço do mercado ajustado vai para 9. No round 2, o player 0 que tinha esperado decide comprar, o player 1 decide esperar e o player 2 também decide comprar. Então compra as dois e o preço do mercado é ajustado para 10. No round 3, todo mundo decidiu comprar, então os itens são atualizados, os saldos são atualizados e as compras também, e o mercado novamente ajusta esse preço. Round 4 a mesma coisa, todos decidem comprar, 3 compras, o preço aumenta novamente. Já no round 5, todo mundo decidiu esperar. Então, o preço do mercado permanece como 12 e não houve nem compra nem venda. No round 6, o player 0 e o player 2 decidem esperar, permanecem as mesmas informações, e o player 1 decide vender. Então, como ele vendeu e a venda foi maior que a compra, o preço diminuiu para 11. E assim sucessivamente até o round 20. Então é isso, professor. Muito obrigado e até a próxima.